Eu tenho que ir Bom, agora. pode falar. Eu Ah, só... certo. Agora eu tenho que procurar agora tirar mais um tempo fora a semana para me começar a escutar que eu baixei os áudios do Bhagavad Gita para poder me acostumar com a sonoridade. Tá faltando isso para mim. É, boa. Então, ó, na aula passada, que a gente, era Krishna falando aqui, né? Ele falou que os homens nesse mundo, eles adoram os devas, né? Desejando que o poder que vem das ações, né? As ações, né, são os rituais, né? Porque qualquer coisa que você queira alcançar nesse mundo, você tem que fazer por meio de uma ação, tá? Então ele diz que surge, né, o poder que é nascido da ação, surge o poder que é nascido da ação rapidamente no mundo humano, né? No mundo humano, tá? Aí ele disse, né? Chaturvarnyam maya sarstam guna karma vibhaga sha. Então, o Varna quádruplo, né? A casta quádrupla, né? Que são 4 castas, né? Que é o Shudra, Vaishya, o Kshatriya e o Brahmana. Eram as 4 classes da sociedade. Quem tivesse fora disso aí era chamado, como é que era o nome mesmo? Tinha até uma novela aí da Globo lá que se chamava. É os caras fora do Varna, dos Varnas, né? E eles eram considerados ali como a escória da sociedade, né? Então, assim, não, um negócio totalmente contaminado pelo ego, tá? O Krishna aqui, ele vai explicar, ó, o, o Varna quádruplo criado por mim, com base em que ele criou isso? Não foi pelo nascimento. Foi pelo quê? Guna Karma Vibhaga Chá. Vibhaga Chá, ó, é um composto nominal. Vibhaj A mais prefixo, sufixo nominal secundário. Chas, tá? Então, que aqui na junção vai ficar Raga. Vou botar no dicionário e o A vai sofrer o verde, ele fica longo. Bhaga quer dizer uma porção, uma parte, uma divisão, né? É como se pega um bolo e divide ele em 4. Cada parte é bhaga. E aí, quando você coloca o vi aqui, ele só te dá mais um. E é dividido, né? Ele é uma distribuição, uma porção. Tá? Então é uma porção, uma seção. Que seções são essas aí? As 4 classes, né? O Shudra, aquela classe trabalhadora braçal, o Vaishya, que normalmente empregava o Shudra, que era o comerciante, Kshatriya, que eram as pessoas militares da defesa, e o Brahmana, que era aquela coisa mais intelectual. Então, eram 4 partes. Tá? Então, Vibhaga. Então, por isso que ele fala Chatur. Chatur Varnya. Então, Varnya, que é quádruplo. E essa divisão em 4, ela é baseada em quê? Então, Vibhaga Shas, é uma palavra indeclinável. Então, de acordo com a parte ou divisão separadamente, tá? Então, esse Varna quádruplo, criado por mim, vamos dizer assim, distintamente, ou separadamente, distintamente, pelo quê? Qual é a divisão? Né? Qual é a distinção? Distinção de ação, karma, e guna, natureza. E ele não está falando aí pro Jama. Ele está falando pro nascimento? Não está.
Ele está falando o quê? Por natureza e ação. Porque natureza é o quê? É a vocação. A criança nasce, você vê que ela é apegada a instrumento musical, a cantar, dançar. Aí você vê, pô, fulaninho sempre gostou de dançar, cantar, estudar música, não sei o quê. Começava já a ver vídeo de cantor, de orquestra no YouTube. Falava assim, essa criança nasceu com uma vocação para música. Aí o outro, no aniversário, pediu para a polícia ir na casa dele, porque ele, desde criança, o sonho dele é ser policial. Então, são naturezas que as pessoas têm. Então, de acordo com a natureza das pessoas, elas vão ter o quê? Caramba, elas vão ter uma ação, uma atividade, né? Então, dentro a natureza e atividades que são concernentes a essa natureza, basicamente elas vão se encaixar em 4 grupos, que são os Chaturvarnya. Então, ele está falando aqui, ó, o casta quádruple foi criado por mim, distintamente de ação, né? Ou assim, separadamente, vou botar separadamente, por, por ação, né? Ou por atividade, e natureza, ou vocação. Natureza é aquilo que você sente que, se você estivesse fazendo, você não estaria trabalhando. Assim, pô, eu amo tanto isso que eu não sinto que eu estou trabalhando. Eu sinto assim que eu estou abençoado, porque eu amo meu trabalho, parece que eu não estou trabalhando. Seria uma coisa bem parecida com isso. Então, essa divisão na sociedade, ela é feita de modo que as pessoas possam contribuir melhor com aquilo que elas têm de melhor, né? Mas o ego amaldiçoado, envenenado, quando toca tudo, transforma tudo no veneno dele, né? Começa a falar o quê? Eu sou brahmana, meu filho tem que ser brahmana. Então começa a criar o brahmana, as castas por nascimento. E detalhe, né? Não pode casar entre castas, né? A mulher que é Shudra casar com um cara que é brahmana. Já dá uma confusão na sociedade. Então as castas só podem casar entre elas, ou seja, é uma bagunça. O que era para facilitar, o que era para transformar numa coisa agradável, para ter uma mente mais disponível para o conhecimento de Vedanta, se transformou numa senzala, se transformou numa prisão, né? Então ele diz, ó, os 4 Vardas, né, foram criados por mim, baseados no quê? Separadamente, né, pela ação e natureza. Mas ele não é isso que ele quer explicar, né? Vou falar de Varna aqui. Né? Ele só quer uma coisa que é a estrutura social, né? Aí ele diz, Tasya Kartaram Apimam Vidya Kartaram Avyayam. O verbo está aqui, na verdade, tirado do Sandhi, né? Vidhi. Vidhi vem da raiz vid, quer dizer conhecer. Vidhi é o imperativo, né? Quer dizer conheça. Então, ou saiba, né? Então, conheça, tá? Segunda pessoa do singular, né? Você. Então, você conheça, porque é Krishna falando para Arjuna. Conheça. Conheça. Vai conhecer alguma coisa, né? O objeto do conhecimento é o segundo caso, né? É o acusativo. Quem está no acusativo aqui, ó? Kartaram, man. Conheça man. Man é o quê? Mim. Conheça a mim. Outra palavra que está no acusativo, ó. Kartaram, que é essa palavra aqui, ó. Ela é da raiz kar, né? Aí vai sofrer o guna, ou vai sofrer o guna, né? Guna de ur fica kar, tá? E depois se adiciona o sufixo ter, karter. Então a palavra é essa. Kar quer dizer fazer. Kar.
é a raiz para fazer. Tá? Fazer, né? Quando eu falo ação, o que eu digo? Karma. Ação. Não é karma, não, tá? Karma é palavra declinada. Então, karma é ação. Se eu quero falar assim, é alguém que faz, eu digo também, né? Carter, tá? Então, aquele que faz, aquele que faz ou faz, né? Atos ou efeitos, né? Um fazedor, né? Aqui também, um fazedor, um agente, né? Então, Carter é o quê? Um agente, é alguém que faz. Quando eu digo cartaram, eu estou colocando essa palavra no acusativo, né? Se eu vier aqui em grammar, colocar ó, Carter, ele vai declinar a palavra com base no final dela, né? Carter, final masculino, né? Então, o acusativo dela é cartaram. Então, a gente tem duas palavras ali no acusativo, man e cartaram. Então, quer dizer o quê? Eu, a mim, né? Conheça a mim, a gente. Conheça a mim, não está aí no verso, né? Como, né? Agente ou autor, né? Agente ou autor. Aí ele vai também dizer, ó, Tássia. Tássia, conheça a mim como agente desse. Desse o quê? Chaturvarnya. Desse Varna quádruplo. Dessa partição quádrupla da sociedade. Eu criei. Pô, se ele criou esse negócio aí, quer dizer que ele é muito mais antigo do que se possa imaginar, como ele já tinha falado no começo desse capítulo aí. Que ele falou, Imam Vivasate Yogam, eu falei esse yoga a Vivasvan, e Vivasvan falou a Ikshvaku, Ikshvaku falou a Manu, e Manu, Ikshvaka, uma coisa assim. Tá? Imam Vivasvate Yogam. Então ele já sabia que ele era muito antigo. Agora ele está sabendo que ele é muito antigo de novo, porque ele criou a divisão quádrupla da sociedade, que sempre foi uma coisa muito antiga. Então conheça a mim como agente desse, como criador desse, né? O agente que fez isso aqui. Sobrou aqui, ó, Api, Akartara, Mavyayam. Sobraram esses três aí. Up quer dizer também, né? Também. Não está aí no verso, mas a gente depreende por causa do contexto, né? E também como o que você vai conhecer a mim, né? A Krishna lá. Aqui, ó, cartaram. Aqui, acartaram. O A nega, né? Carter, alguém que faz. Se eu botar o A breve, acarter. Alguém que não faz, como o não agente. E aí começa a bagunça toda que o pessoal começa com a Bhagavad Gita. Aí que começa a embaralhar tudo, trocar as pernas, e também como o quê? Não autor. Acartaram, acusativo, avyayam, acusativo. Como não autor, imperecível. Imperecível ou eterno. Tá? A viaia é o eterno. Alguma coisa que é eterna. Alguma coisa que não é dada à mudança, que é imperecível, que é indeclinável. Tudo, quando eu falo essa palavra aqui, você tem que entender uma coisa. Existe uma coisa chamada trikala. Trikala.
3, kala, tempo. Quais são os 3 tempos? O passado, o presente e o futuro. Tudo que a gente conhece nesse mundo não é o mesmo nos 3 tempos. Tipo, houve um momento em que aquela coisa não existia, depois houve um momento que ela passou a existir, e depois um outro momento em que ela vai deixar de existir. Quer ver um exemplo? Sua tataravó, seu tataravô, meus pais. Houve um momento que existiram, que não existiam, existiram e deixaram de existir. Então, nos 3 tempos, ninguém é desse mundo, ninguém é o mesmo, a Vyaya, em Trikala, no passado, presente e futuro. Krishna está falando aqui que ele é a Vyaya. Se ele está falando que ele é a Vyaya, isso significa que ele no passado, é no presente e é no futuro. Então, assim, ele nunca vai deixar de ser. O que ele é, ele sempre vai ser. Ele nunca vai ter mudança. Então, essa substância que não muda, ela é chamada de Sat, tá? Ela é chamada de Sat, tá? É aquilo que é o eterno. E o Asat, ó, o real, né? O real, aquilo que é real, tá? E o Asat, ao contrário, é aquilo que não é que ele não seja real, é que ele não tem existência em si mesmo. É que ele foi produzido de alguma coisa, ele passou a existir em algum momento. Se você quiser chamar o Sat de Nitya ou Avyaya, também pode. Se quiser chamar o Asat de Vyaya e de Anitya, também pode. O que você tem que entender é que existem 2 substâncias nesse mundo, aliás, na realidade. Uma delas é Sat, que é Nitya, que é a Vyaya, que é eterno. E a outra que é a Sat, que é Anitya, que é Vyaya, que é mutável. Mutável, perecível. Ou seja, suscetível ao tempo. Suscetível ao tempo. Tá? Pega a tua foto de 15 anos atrás, tinha mais cabelo, o cabelo era preto. Você aguentava a correr bem mais tempo. Aí você chega hoje, você vê, pô, tem mais cabelo branco, tem mais ruga, né? Tem menos cabelo, tem menos performance muscular. Então, suscetível ao tempo, né? Então, são essas 2 substâncias aqui, ó. Essa primeira substância, a SAT, ela está dentro do quê? Dentro do tempo. Ela está dentro do espaço. Tá? Dentro de uma coisa chamada espaço-tempo. Tá? Entende isso aí que tu vai entender a Bhagavad Gita toda. Então, essa substância aqui, que é o Asat, que é o meu corpo, que é a minha mente, que é o meu intelecto, que é tudo que eu vejo nesse mundo, tudo que existe dentro desse mundo, que está dentro do espaço-tempo, ele sofre as suas modificações. E que modificações são essas aí? A gente chama de karma, ação. Boa noite, Mirella. Então, a gente tem aí o espaço-tempo e o movimento. O que acontece dentro do espaço-tempo? Um movimento. Eu tenho um ponto A e o ponto B. Aí eu saio do ponto A, ponto B. O que aconteceu? Um movimento. Então, esse movimento, ele é ação. Então, tudo que é asat é karma, tá? Ele é mudança. É mudança. Eles são os 8 elementos lá que Krishna vai falar no capítulo 5. Bhumirapo nalo vayu kamano buddhirevacha.
Água, mente, água, fogo, éter, né, terra, e mente, inteligência, falso ego, são meus 8 elementos, Bhina Prakriti Rashtada. São, é a natureza numa divisão óctupla, tá? Então, esse conglomerado aqui de corpo, de mente, pele, músculo, osso, né, de mente, ele é formado por esses 8 elementos. Esses 8 elementos, eles passam por mudanças. Que mudanças são essas aí? São chamadas de mudanças básicas, né? Guna, tá? Guna, que são os 3 gunas, o triguna, né? O traiguna, gunya, traigunya ou triguna, que é sattva, rajas e tamas. Então, são estados básicos pelos quais a mudança se alterna por meio da ação dentro do espaço-tempo. Então, isso tudo é o que? É o asat. Escrevi errado. A nitya. É o perecível, tá? E aí ele está falando o quê? Conheça a mim, né? Vide mam. Conheça a mim. Como o quê? Como Kartaram, Tasya, como o autor desse, ou seja, Krishna lá, carne e osso, descendeu, né, segundo os textos lá, descendeu, fez lá, mudou isso, ditou lá a Bhagavad Gita para a Vivasvati, no começo da criação, o Deus do Sol, ou seja, engajado em ações, tá? Ele não existia, passou a existir e depois deixou de existir de novo, que chama de avatara, né? Ou seja, que descende, né? E agora ele está falando também, ó, e também, né, api, vide, né, conheça, acartaram, avyayam, conheça a mim como não autor imperecível. Se eu falo que eu sou um não autor, ou seja, aquele que é em essência, tá? Que ele vai dizer a carter tua. Tua, esse prefixo tá, tua exprime a essencialidade de alguma coisa, né? Então quer dizer que é o estado de não agente, de não agir, né? É um estado onde você, se você é o não agente, você não pode estar dentro do espaço-tempo, porque você não tem mudança. Você não está além dos gunas. É tudo que ele vai falar para frente. É tudo que ele vai falar para frente. Ele é não autor, ele está falando de uma substância que é além do tempo, além do espaço, e é a mesma no Trikala, tá? Então, conheça a mim como a Kartara Madhyayam, como o não agente imperecível. Que não agente imperecível é esse? É o Atman, Atman, que é igual a Brahma, tá? Que está além do tempo e espaço, que não sofre nenhum tipo de modificação. Ele é no passado, é no presente e é no futuro. A confusão toda que o pessoal tem é misturar ambos. Mistura Sat com Asat. Nitya com Anitya. Tá? Aí ele vai dizer: Namam karmani limpamti, name karma phale sveha, itimam yobhijanati, karma bhirna sabadhyate. Aí vai dizer, a gente acha o verbo aqui, ó, limpante. O verbo está ali, limpante, da raiz lip, tá? Aqui, ó, no presente do indicativo, terceira pessoa do plural, né? Ante. Só para você lembrar, vou achar aqui.
Gunaverd, ops, aqui, ó. Primeira pessoa, né? Uma, duas, três. Eu, tu, ele, né? Eu, tu, ele. Nós dois, vocês dois, eles dois, né? E aqui, nós, três para cima, vocês acima de dois, né? E o ante, né? Plural, né? Acima de dois, né? Três para cima, né? Então, o que ele está falando é limpante. Raiz lip. A raiz lip, ela quer dizer que suja, né? Sujar, né? Manchar, poluir. É que você sofre influência de alguma coisa. Por exemplo, pô, tu vai descascar uma cenoura, tu vai ficar com a mão cheirando a cenoura, tu vai descascar alho e vai ficar com a mão cheirando a alho. Então ele está falando aqui, ó, limpante. É que, tipo, que suja, né? Ou, assim, pegar outra palavra aqui, que não polui, que não afeta, né? Que não adere, tá vendo? Você vai descascar a jaca para você ver, ficar com a mão toda agarrada nesse negócio ali. Então, você é afetado pela jaca, né? Então, limpante é o quê? Afetam, tá? Afetam. Quem afeta? Achou o verbo na forma finita, né? Você vai amarrar ele ao primeiro caso, nominativo. Né? Quem está no nominativo aí? Como aqui está no plural, o nominativo, que é o sujeito, também tem que estar no plural, né? Para ter a concordância. Então, Carmane. Carmane, como é uma palavra neutra, isso aqui pode ser tanto o acusativo quanto o nominativo, né? Então, mas aqui no caso, no contexto, é nominativo. As ações, tá? Afetam. Só que ele usa a palavra na, né? Quiser não. Então você já liga o na diretamente ao verbo. As ações não afetam. Não afetam. Aí quem é o objeto da afetação? É o acusativo, né? Mão. Não afetam a mim. Tá? Não afetam a mim enquanto Atman. Não afetam a mim enquanto Brahman. Não afetam a mim de acordo com a minha identidade essencial, que é além dos três tempos, que é além do tempo e espaço. Mas ainda assim existe um eu que é a gente, que está aqui falando, que está aqui digitando, né? Mas existe um outro eu que é além de tudo, que é além de todo esse mundo, que ele não é afetado pelas ações. Então, é o que ele está falando. Namam karmani limpanti. As ações não afetam a mim. E name karma parlei spirha. E também, o quê? Spirha é... Deixa eu ver aqui. Ah, tem um sanguezinho. Spirha é nominativo, plural, feminino. Spirha. Spirha quer dizer desejo. Esse R com ponto embaixo é representado com R maiúsculo. Ele é uma vogal. Então, o nominativo plural feminino, né? Tá? Por que tem que ser o nominativo? Porque esse palavra aqui que está fazendo a ação. Né? O nominativo plural feminino. Spirha quer dizer que é um desejo muito forte. Eager desire. Ó, é um desejo, né? Ou seja, é um desejo muito forte. Qual é a mola propulsora para a ação consciente? É o desejo. Como que começa o desejo? Com uma ideia, que se torna uma intenção, que vira uma pressão para ação. Então, ele está falando aqui, ó, as ações não me afetam e os desejos, né? Assim, não há, né? Então, aqui, ó, tipo assim, não há. Não há. Por que não há? Esse há não está no verbo aí, né? No verso. Aqui é nominativo plural, né? E está ligado também ao na, que também quer dizer não, né?
Só que aqui não teve onde colocar verbo, porque não coube, né? Na estrutura do anustube. Então, você vai ter que depreender o verbo, né? Então, não há desejos. Na Spurha, não há desejos. Aonde? Não há desejos meus, né? Nominativo, primeiro caso. Aqui é o último caso locativo, no composto nominal, e aqui é o genitivo, né? O me é meu, né? Pode ser para mim ou pode ser meu. Me. Coloca como um pronome, vai lá, genitivo singular. Também pode ser o dativo, né? Para mim. Só que ali, no contexto, é genitivo, né? Então não há desejos meus aonde? Karma Pale. Karma Pale, Pala é o fruto, né? Fruto. Aí eu quero dizer fruto da ação. Aí eu boto Karma Pala. Eu leio do final para o começo. Então, fruto da ação. Se eu digo karma pale, aí eu já estou usando locativo. Não há desejos meus no fruto da ação. Tá? Ou seja, ele não é movido por qualquer interesse de completude que objetifica qualquer coisa desse mundo. Aí ele vai dizer, Itiman yo, Itiman, tirando do sangue, né? Ya, Abhijanati, Abhijanati. Então, Abhijanati é o quê? Prefixo ab, mais a raiz nha, mais, tá no presente indicativo, né? Segunda pessoa do singular, né? Então, vou botar aqui no dicionário essa palavra aqui. Se você quiser procurar dicionário direto pela raiz, abhinha, quer dizer conhecer, né? Entender. Agora, se eu não sei a raiz, eu venho aqui no index. Aí o que eu tenho que fazer? É abinhar, né? Aí já não vai dar para eu pesquisar, porque eu tenho que remover o prefixo. Então a palavra é janati. Janati. Tirei o prefixo, tá? Bota aqui verbo. E nessa padronização aqui, tá? Porque se eu não usar essa padronização, vai dar erro. Então, olha lá, terceira pessoa, né, do singular, da voz ativa, da classe 9, do presente da raiz nha. Nha, conhecer. Abinha, conhecer. Abidjanati, conhece. Abidjanati, ele, né, conhece. Terceira pessoa do singular. Ele conhece. Quem conhece? Achei o verbo. Agora eu amarro o primeiro caso. O primeiro caso é o quê? Nominativo, né? Que está aqui no pronome aqui. Então, aquele, não está aí, mas que conhece. Ya abhijanati. Aquele que conhece. Quem conhece vai conhecer alguma coisa, né? Pede complemento aqui o verbo, né? Então, aquilo que vai ser conhecido é o acusativo, né? Segundo caso. Quem está no acusativo? Mão, aquele que conhece a mim. Ele usa o palavra indeclinável iti. Iti quer dizer aspas. Aqui vai ser aspa. E também quer dizer assim, dessa maneira. Então, aquele que conhece a mim, dessa maneira. O iti aparece muitas vezes aí, então, para você não se perder, você bota lá iti, vai dizer que é indeclinável. É indeclinável, ou seja, ele não sofre flexão de caso. Então, nessa maneira, assim, tá? E também é aspas. Cadê?
Ele quer dizer muitas coisas, né? Cadê a aspa aqui? Ele também quer dizer aspa, ele tá por aqui, só que vai demorar muito para eu pegar. Então, aquele que conhece a mim dessa maneira, aí ele vai dizer, karma bhirna sabadhyate. Da mesma forma que eu peguei o verbo, amarrei o nominativo, depois fui no acusativo. Se tivesse ali um instrumental, dativa, eu ia costurando, mas não tem. Aqui eu faço a mesma coisa, pego o verbo, vou no nominativo, aí vou no acusativo. Não tem acusativo. Qual é o próximo caso? É o instrumental. Ah, instrumental tem aqui. Entendeu? Aí você vai. Então, por isso que é primeiro caso, segundo caso, terceiro caso. E essa sequência, né, só para lembrar de novo, chama de anvaya. Anvaya. Tem gente que fala assim, anvaya. Anvaya não existe. Que quer dizer o quê? A ordem natural ou conexão das palavras numa sentença. Como é que ele é formado? O prefixo anu mais o sufixo aya, tá? Aya quer dizer um caminho, né? Tipo um caminho, tipo assim, Rama a gente sabe quem é. Ramayana, caminho de Rama, né? Então, anu aya, esse som não existe, né? O aya, o a, não existe esse som em sânscrito. Então, o u vira v. Então, fica anvaya, tá? Mas esse anvi aqui é de anu, seguir. Então, segue um caminho, né? Que segue um caminho, que é uma sucessão. Então, a sucessão é essa: primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, quarto, até o sétimo. Então, passo zero aqui, né? Acha o verbo. O verbo está aqui, badiate. Da raiz bans, que quer dizer aderir, grudar, aprisionar, que forma a palavra bandana, né? Uma coisa que presilha, né? Ó. Ligar, né? Amarrar, né? Fixar, tá? Acorrentar, né? Então, band. Quando eu vou conjugar, ele perde. Quando vai conjugar, ele perde, né? Esse Nzinho aqui. Então, badia T, o que a gente já sabe? Ó, terceira pessoa do singular da voz média, né? A ação que o sujeito faz para si mesmo. Vou botar aqui, ó. Voz ativa, terceira pessoa do singular. Ti. Voz média, terceira pessoa do singular. T, né? Badia. Então, como é a ação que o sujeito faz para si mesmo, aprisiona-se ou ata-se, tá? Daí que a gente vê o na tá aqui presente, ele já se liga diretamente ao verbo, né? Então, não aprisiona-se. Na badiate. Quem, né? Quem que não se aprisiona? É o nominativo, né? O sujeito da oração, sa, que é esse cara aqui. Esse não aprisiona-se. Karma bi, na verdade é karma bis. Instrumental singular neutro de karman. Botar aqui, ó. Ah, mas eu não sabia disso. Aí você vem aqui no index, procurar por formas atômicas não flexionadas, coloca karma bis, coloca como substantivo e usa sempre essa aqui por via das dúvidas. Aqui, se eu usasse a Veltus, também ia dar certo, mas por via das dúvidas, sempre usa essa aqui. Então, ó, instrumental plural neutro, né? Falei singular, mas é plural. Então, o karma, ação, karma bis, pelas ações. Para ser singular, teria que ser karma na. Aí seria instrumental singular de karma, né? Pela ação. Karma na, pela ação. Karma bis, pelas ações. Então, esse não aprisiona-se pelas instrumental, né?
ações, ou seja, as ações não são um instrumento de aprisionamento. Ops. Tá? Pessoal, tem uma confusão enorme com relação ao eu e não eu. Quando confunde o eu e não eu, vai confundir a ação com inação. Quando confundir a ação com inação, dificilmente você vai entender o conceito de yoga. Porque geralmente as pessoas vão dizer que yoga é uma ação. Yoga não é uma ação, tá? Yoga nunca foi uma ação. Porque a ação em si, ela não te tira do mundo. Você pode fazer qualquer coisa nesse mundo. Salvei 1 milhão de pessoas, dei minha vida, meu sangue era raro, salvei 1 milhão de pessoas com meu sangue. Não importa. Vai continuar preso a esse mundo. Tá? Porque a raiz do aprisionamento é a vidya, é a ilusão com relação à identidade. Então, por mais que você seja Madre Teresa de Calcutá 1000 vezes, enquanto houver a vidya, você vai continuar nascendo. Então, as ações continuam te prendendo, na visão de Vedanta, tá? Então, a ação, ela não é um instrumento dele, ela não te liberta, tá? Porque a ação, ela é uma... Por quê? Porque a ação, ela é uma expressão da ilusão. A pessoa pode agir de uma forma iludida, com a identidade dela totalmente confusa. Então, por mais que ela faça o bem, ela sempre vai estar aprisionada. Então, a única forma de não se aprisionar pelas ações seria entender que... Aí é outra confusão, né? Aqueles que conhecem a mim. Então a pessoa fala, Krishna é Deus, e ele não se aprisiona nas ações, e ele pode tudo. Na verdade, ele está falando que conhece a mim, que é igual a você. A mesma natureza que eu tenho, a mesma natureza que você tem. Então, conhecendo a mim dessa maneira, você também conhece a si mesmo. E por isso não se aprisiona pelas ações, tá? Aí isso aí tudo vai ficar para frente, ele vai dizer tudo isso aí para frente aí, e não vai restar dúvida. O que acontece é que as pessoas não entendem o conceito de yoga, não entendem o conceito de ação, de inação, não entendem o conceito de eu e não eu, e aí, e pior, né, leem a Bhagavad Gita de uma forma isolada e traduções tendenciosas e acabam tirando conclusões que não estão dentro não cabem no conceito lógico sequencial dos versos. Por isso que dificilmente assim você vai ver aulas sequenciais da Bhagavad Gita, porque aulas sequenciais da Bhagavad Gita, elas acabam invalidando muitas vezes o ponto de a crença da pessoa, que a pessoa vai acreditar que tipo assim, tem que fazer o bem e o bem vai me libertar. Não vai. Pela ótica de Vedanta, não vai. Não é isso que Vedanta ensina. Vedanta ensina que, tu vai fazer o bem, tu vai para planetas celestiais, você vai ter muito punha, você vai nascer. Isso ele vai falar no capítulo 6, tá? Vai nascer na família rica, vai nascer na família de gente espiritualista, entendeu? Você continua da onde parou, mas em algum momento você vai ter que confrontar essa ignorância, tá? A causa do aprisionamento é a vidya. E não é uma ignorância. Ignorância você conhece, né? Eu não falo alemão, eu sei que eu sou ignorante de alemão, então é uma ignorância conhecida, eu sei que eu não falo. Eu não vou passar vergonha fingindo que eu falo. Então é uma ignorância conhecida. Agora, a vidya não, é uma ignorância ignorada, tá? Então é uma ignorância espiritual, né? É uma ilusão. Ilusão é o quê? É você tomar uma coisa que não é como se ela fosse. É você estar confuso com relação à essência de alguma coisa, é uma ilusão. E em função dessa ilusão, você está agindo de determinada maneira no mundo. Então, aí ele vai dizer, Evam Yatva Kartam Karma, aqui mesmo, né? Purveira Pivo Mukshubhi Kuru Karmaiva Tasmatvam Purveih Purvataram Kirtam. Aí,
E as pessoas vão falar, então eu não devo agir, né? A cabeça de Arjuna era, né? Eu não devo agir, porque a ação aprisiona. A Krishna já falou lá no capítulo 2, na Rikshanam, na Rikshanam, como é que é? Na Rikshanam Kastit Jatu Tistatya Karma Kurt. Nem por um momento uma pessoa fica no estado de inação, porque mesmo você fala, eu não vou fazer nada, o coração está batendo, a respiração está, você está respirando, teu cérebro está produzindo uma série de hormônios, né? Você tem um movimento peristáltico, então a ação ela é inevitável, não tem como você fazer a ação. Uma hora você vai ter que abrir o olho, você vai ter que respirar, você vai ter que comer, você vai ter que fazer um monte de coisa, então não tem como. O estado de Naiskárnia, ele é impossível. Ele é impossível. Agora, ao invés de você ter uma ação que te aprisiona, você pode ter uma ação que te liberta, porque a ação começa a ser um meio de amadurecimento da sua mente para que ela possa ter a disponibilidade necessária e a paz necessária para poder entender a realidade e sair do estado de ilusão. É isso. Mas aí o que as pessoas pensam? Yoga é uma ação. Se yoga é uma ação, existem ações melhores que outras. Se eu estou lá dentro do templo, vestindo uma roupa, comendo tal comida, falando tal dialeto, adorando tal deidade, eu estou mais próximo da libertação do que a pessoa que está trabalhando num banco. E, e não é por acaso que essa é a confusão de Arjuna dentro da Bhagavad Gita. Ele vai querer tirar a renúncia, tomar a renúncia, porque ele vai achar, então, beleza, vou tomar um estilo de vida renunciante, e Krishna vai falar, quem pensa assim quem é mentalidade infantil. São crianças que pensam assim, não os sábios. Porque os sábios entendem que a renúncia parte interiormente. Então, a forma de você fazer a ação é renunciado. Renunciando à prisão do desejo. Tá? Não é que você não vai fazer nenhuma ação. Tanto faz, não é tanto faz. Eu vou atrás do que eu quero, mas eu dou um espaço para que o universo mostre um plano superior ao meu. E eu fico bem com isso. E se eu achar que não está bom para mim, eu corro atrás, faço um plano B e assim por diante, mas isso não toma a minha paz. Então ele vai dizer: Evam nyatva kartam karma purveira pimomokshubhi. Nyatva é o verbo, né? É verbo. Esse prefixo aqui é do particípio indeclinável, né? Então, nha quer dizer conhecer, nhatva é conhecendo, ou tendo conhecido, tá? Kur quer dizer fazer, kurtva, fazendo, ou tendo feito. Então, o prefixo tva, ou sufixo tva, participa indeclinável, quando ele não tem prefixo. Se ele tem prefixo, aí vai mudar um pouco aqui, vai ficar ia, tá? Então, conhecendo. Agora, conhecendo, vai conhecer o quê? É o acusativo, tá? Quem está no acusativo aí? Kirtan, karma. Conhecendo, karma. Conhecendo a ação. A ação que está no mesmo caso aqui, ó. Raiz kar, mais prefixo ou sufixo tá do particípio passado, né? Kar, fazer, karta, feito. Kirtan, acusativo. Conhecendo a ação feita, tá? Conhecendo a ação feita. Aí, não tem o nominativo, tem o verbo, o acusativo, e já pula para o terceiro caso, que é um instrumental. A ação feita por quem, né? A palavra é mumukshu. Mumukshu é engraçado. E o contrário, o oposto dele é são duas pessoas desejosas.
O mumuxo, o que ele busca? Muk, moksha, tá? E o bubuxo, que ele busca? É Butch, Boga. Muk quer dizer libertar, moksha quer dizer libertação. Mumukshu, aquele que deseja moksha. Bubukshu é da raiz bhut, quer dizer desfrutar, que faz a palavra bhoga, desfrute. Bubukshu quer dizer o quê? Aquele que deseja bhoga. Vou botar aqui, ó. Fabrício, Oi. no caso, a parte que significa aquele que deseja é essa terminação kshu, é esse sufixo? Na verdade, é aqui muk, aí ele vai ter um redobro, aí vai, esse C aqui vai virar K, e depois o Su com Sand e Caxi. Vamos dar só tirar a prova aqui, né? Mumu, sufixo. Vamos ver se está aqui, não é. O sufixo nominal primário, só para entender a diferença. O primário, ele é vinculado à raiz das palavras, né? Ou seja, às raízes dos verbos. Não se vincula a uma palavra formada. O secundário é um sufixo que já vincula uma palavra formada. Então, provavelmente, ele é um sufixo secundário. Quer ver? Se ele não estiver aqui, tem que pesquisar depois. Não tá ali para cima. Ó, Kurtvana é o Kurtva, né? Não tá aqui não, depois eu vou ver lá. Vamos ver se aparece aqui. Mumuxo, desejoso, né? Liberdade que deseja liberdade, desejou de liberdade, né? Faminto por ser livre da existência mundana. Ele não mostra aqui. Vamos ver aqui, ó. Vou pegar aqui. Mumuxuna. Botar declinado, só para a gente achar aqui. Mumuxo. Da raiz muk. Aqui o oposto, tá vendo? Bubuxo. Vamos ver. Secundário, só se for só o final U, né? Acho que não. Tem que ver melhor, porque aqui não explica. Bom. Então, Mumuxo é aquele que deseja liberação. Aquele. Bubuxo, aquele que deseja as coisas mundanas, aquele que deseja Bhoga, né? Que ele é faminto, desejoso do prazer mundano, oposto a Mumuxo. Então, o Krishna está falando aqui, ó, conhecendo a ação feita, Mumukshubhi, pelos desejosos de liberação. Ele está falando, conheça a ação que foi feita de acordo com o cara que quis a liberação. E aqui, ó, Mumukshubhi está no terceiro caso, né? Plural, instrumental plural, e aqui também, por veir, purva. Purva quer dizer antes, anterior.
Tá? Que é antes, anterior, né? Que é prévio, que precedeu, né? Então, são duas palavras que estão no mesmo caso. Mumukshu, por ver, mumukshu bi. Conheça a ação feita pelos desejosos de liberação antigos, né? Anteriores, né? Ou seja, o que ele está falando aqui é que é um conhecimento, por exemplo, ele deve estar referenciando as Upanishads, então pessoas que se libertaram pela ação, né, no passado. Então, fazendo a ação feita né, pelos desejosos de liberação do passado, né? Então, evam, que eu não botei aí, assim, conhecendo a ação feita pelos desejosos de liberação do passado. Não é do passado, né? Mas antigos, né? Os antigos. Como eu falo assim, o conhecimento antigo, conhecimento milenar. Ele está referenciando esses caras aí, das Upanishads, até o pai de Sita mesmo, né? Que era um rei santo. Então, acho que ele já falou isso no começo do capítulo 3 lá, né? Que reis santos alcançaram a liberação fazendo a ação, ou seja, qual a ação que eles estão fazendo? A ação de governar. Então, aquilo que seria um instrumento de aprisionamento se tornou um instrumento de liberação. Porque tinha uma mente por trás que entendia a realidade última de todas as coisas, e por isso ela não se apegava, ela entendia, não havia ilusão em relação à identidade. Se havia ilusão ali, existia uma predisposição enorme para poder alcançar o estado de samadhi. Tá? E a ação, ela é um instrumento que virou uma forma da pessoa disciplinar a mente. Tá? Você fala Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, é tudo a mesma coisa. Tudo é ação. Aí ele diz, né? Kuru Karmaiva Tasmatvam Purvataram Karta. Não vai dar tempo. Mas aí, Karma Eva Tasmatvam, portanto, né? Kuru faça, né? Kuru faça. Você, né? Tvam, a ação assim, feita anteriormente por aqueles pelos antigos, né? Por aqueles de antes, né? Por Veir, tá? Mas a gente vê na próxima aula aí. Tá bom, pessoal? Até terça que vem aí. Beleza, então, Fabrício. Valeu. Valeu, boa Abraço. noite, então, Fabrício. Tchau, Até terça, tchau. então. Até terça.